Olá, alunos do quarto ano, aqui quem fala é a professora Leide. E hoje eu estou aqui com a nossa atividade da segunda quinzena do mês de junho. Mas antes de começar a atividade, não se esqueça, escreva o seu nome e a sua turma nos comentários de todos os vídeos, pois contará como presença. Na aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre os rios. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura de um texto para vocês, mas não se esqueçam de ler esse texto também, tá? Leia sozinho, sem ajuda, para que você possa praticar a sua leitura. Você pode ler antes ou depois da minha leitura, tanto faz. O importante é ler sempre. A hidrografia. Rio é um curso natural de água. O rio pode se originar de fontes subterrâneas, da água das chuvas e do derretimento de neve e de geleiras. Leito é o caminho que o rio percorre. Desde seu ponto de origem, isto é, desde sua nascente, o rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde ele deságua. A foz de um rio pode ser o oceano, um lago ou outro rio. No caminho, o rio pode receber água de outros rios, que são chamados afluentes. Observe a figura. Então, coloquei aqui uma imagem para vocês observarem tudo isso que nós falamos sobre os rios, ok? Então, lá no comecinho da imagem, nascente, o ponto de origem, aonde o rio nasce. Aí vocês observando a imagem ter sido afluente, ou seja, são outros rios desaguando nesse rio principal. Leito, que é o caminho que o rio percorre. E lá no finalzinho da imagem, a foz, que é onde o rio deságua, aonde ele chega, que pode ser em um outro rio, que nem o caso do afluente, que ele deságua, né? A foz dele é um outro rio, ou pode ser o oceano, ou pode ser em um lago, ok? Agora vamos à nossa primeira atividade. O que é a nascente de um rio? Acabamos de falar. O que é a foz de um rio? Também falamos, né? Então, a nascente é o ponto de origem, aonde o rio nasce, e a foz é onde ele chega, onde ele deságua, que pode ser o oceano, um outro rio ou um lago. Rios permanentes e rios temporários. Dois tipos de rios. E aí, qual será a diferença entre eles? Vamos descobrir? A maioria dos rios brasileiros nunca seca, ou seja, seu fluxo de água é contínuo. Eles são chamados de rios perenes ou rios permanentes, ou seja, tem água o ano inteiro. Então, o rio que tem água o ano inteiro é chamado de rio permanente. Alguns rios secam durante certo período do ano. Eles são chamados de rios temporários e ocorrem apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais áridas do território brasileiro, onde há longos períodos de seca. Então, o rio temporário, ele seca durante parte do ano e ele volta a aparecer no período das chuvas. O Brasil tem uma diversidade muito grande de paisagens que apresentam esses tipos de rios. Veja os exemplos. Então, primeira imagem. Rio Jaguaribe, quando não está seco, ele é um rio temporário. Então, olha só esse rio aí, bem grandão, cheio de água. Mas ele não fica assim o ano inteiro, não. Tem uma certa época do ano que ele fica seco e quando as chuvas retornam, ele fica assim, bem cheinho. Outro exemplo. Rio São Francisco é um rio permanente, ou seja, esse rio tem água o ano inteiro. Atividade 2. Escreva verdadeiro ou falso. Nós temos aí duas frases, você vai ler cada uma delas e escrever verdadeira se ela for verdadeira e falsa se ela for uma frase falsa. O rio permanente é aquele que sempre seca. O permanente é o que sempre seca? Se for isso, você coloca verdadeiro. Se não for isso, coloca falso. B. O rio temporário é aquele que nunca seca. E aí, o rio temporário é o que nunca seca? Essa frase está verdadeira? Essa frase é verdadeira ou falsa? Anota aí.
Esta foi a nossa atividade de geografia da segunda quinzena do mês de junho. Amanhã eu volto com a atividade de história. Até amanhã!